Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nil Silva e vamos bater um papo hoje rapidamente aqui, pessoal, sobre o que está acontecendo no momento e o que aconteceu durante essa semana aqui, né? Que foi uma semana bastante movimentada no mundo da política, não foi uma das mais fáceis. Eu tenho uma notícia aqui, pessoal, que é interessante, mas antes de a gente começar aqui, por favor, se inscreva aqui embaixo, clique na seta, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você gosta e com aquelas que você não gosta também, manda para eles. E, e é isso, ative o sininho para receber as nossas notificações e hoje eu estou bem humorado. Vamos lá. O que aconteceu, pessoal? No dia, eu gosto de trabalhar com datas aqui, fica uma coisa mais precisa. No dia 29 de junho, o Ministério da Saúde oficiou a Fiocruz que deveriam começar a trabalhar com aquele remédio famoso do Bolsonaro, que não pode falar o nome aqui, por causa da política do YouTube, que pode simplesmente dar um strike aqui, tirar o nosso vídeo, o nosso canal do ar. E a coisa está ficando feia, pessoal, a coisa não está de brincadeira. Então é isso, o remédio, você sabe o nome, é aquele famoso que começa com cloro, mas não é cloro de limpeza de casa, é outra coisa, tá bom? Então é isso, o Ministério da Saúde falou para a Fiocruz, olha, nós precisamos colocar esse remédio aqui nas mãos de todos os brasileiros, para que vidas sejam salvas. Haja vista, já morreram mais de 75 mil pessoas, etc. e tal. Aí o que aconteceu? A Fiocruz se recusou, mas não disse isso assim, de maneira aberta, para que todos ficassem sabendo. Ela simplesmente segurou a informação e não, nós não vamos. Aí eu fui tentar entender qual a razão de um órgão público, né? E vamos deixar bem claro que a Fiocruz é um instituto de desenvolvimento de pesquisas e medicamentos e tal, da maior seriedade possível. Aí eu fiquei surpreso também com outras informações. Eu falei, vamos tentar entender a razão pela qual não foi disponibilizado essa medicação para as pessoas. Vamos tentar entender isso aí, porque nesse angu tem caroço, tá bom? E vamos ver quem é que preside, quem é que gerencia esse instituto. Então, eu descobri o seguinte, olha, que essa pessoa que é responsável pela Fiocruz, nada mais é que uma pessoa, o nome dela aqui, ó, a presidente, você imagina, é um doutor ou uma doutora que deve ter uns 50 diplomas na parede, estudou nas maiores faculdades do mundo, e deve ser uma médica ou médico, né? Só que não, pessoal. Na verdade, não. Na verdade, é uma senhora, e o nome dela a presidente, é Nívia Trindade. E quem é Nívia Trindade? É uma pessoa que se diz, é uma pessoa envolvida com movimentos de esquerda, ou seja, ela é uma esquerdista de carteirinha, está lá. Então essa é a razão pela qual, primeiro, ela é presidente da Fiocruz, não é médica, só que estão tentando retirar o ministro interino, o general Pazuello, que é uma pessoa da maior importância, da maior responsabilidade. Ele é genial no que diz respeito à logística, e logística é uma área do conhecimento que muita gente desconhece. Desculpa aqui essa conjunção de palavras que parece esquisita, parece ser um paradoxo, mas não é. Ele é uma pessoa extremamente conhecedora. A maioria da população desconhece a função da logística, a necessidade de se ter uma boa logística. E o general Pazuello, ele é craque nisso. Para vocês terem uma ideia, se a logística não for boa, durante uma guerra, por exemplo, só um exemplo, tá? Você pode ter os melhores atiradores, a melhor tropa, os melhores veículos bélicos. Se você não tiver uma gestão de logística boa, você perde a guerra. Porque vai faltar combustível para o tanque, vai faltar combustível, vai faltar comida para os soldados, vai faltar remédio. Então a logística é fundamental. E o general Pazuello, ele tem feito isso, ele tem atendido com a maior presteza, com a maior competência
todos os hospitais de todos os estados que o solicitam. Ele tem feito isso com maestria, o cara faz isso há muitos e muitos e muitos anos. Ele disse o seguinte, ó, se você quer uma entrevista, ele disse algo que... Eu vou voltar já na Fiocruz, tá? Isso aqui faz parte do assunto. Ele disse na entrevista o seguinte, se você quiser encontrar um japonês, você vá para o Japão, é certo. Se você quiser encontrar um chinês, você vá para a China, é certeza que você vai encontrar. E se você quer encontrar um ladrão, sem meias palavras, tá? Você vai onde está o dinheiro. E ele falou, e esse ministério tem muito, muito, muito dinheiro. É isso, pessoal. Essa é a razão pela qual ficam tentando desgastar e tirar o general de lá, sabe? O general Pazuello, ele não é bom o suficiente porque ele não é médico. Só que lá na Fiocruz, que é responsável por trabalhar com tantas vacinas e tantos medicamentos e tal, inclusive está desenvolvendo vacina junto com o Instituto Butantan, é presidida por uma socióloga. Aí você me diz, o que uma socióloga entende de medicina? Eu faço a mesma pergunta, eu retorno a pergunta para você e pense aí, e por que será que ninguém da imprensa fala sobre isso? Por que será que a grande mídia, pessoal, a grande mídia, aquelas que controlam as nossas mentes, desde que nascemos, desde o berço, já tem novelinha para bebê, para recém-nascido, por que ninguém fala sobre isso? Por que não faz uma aglomeração? Agora é que não pode, né? Então deve ser por isso, porque não pode fazer aglomeração. Mas eu acho que os órgãos da imprensa, entre aspas aqui oficial, a imprensa que tem peso no Brasil, a grande imprensa, a grande mídia, por que eles não vão lá e entrevistam essa senhora? A dona Nívia, eu ia falar doutora, mas ela não é doutora, é a dona Nívia, né? Nívia Trindade. E perguntam para ela, vem cá, mas a senhora preside um dos maiores institutos do Brasil, sabe? No que diz respeito a medicamentos, mas a senhora não é médica. E como é que a senhora consegue fazer isso? Mas não vão fazer essa pergunta. Eu te garanto que não vão fazer a pergunta. Da mesma forma que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi indiciado pela polícia, teve buscas e apreensões na sua casa, e ninguém pergunta para o Tucano, vem cá, mas é verdade isso? Hein? O que aconteceu? Vamos revirar a vida desse cara do avesso? Eles não fazem isso. Vai perder tempo. O Geraldo é bacana. O Geraldão é legal, é um cara que está sempre com fotos com artista, com grandes empresários. É um cara acima do bem e do mal. Então não vale a pena a gente falar sobre isso. Pessoal, você que critica quem é de direita, ou se você é de direita e critica quem é de esquerda e nem sabe o porquê está falando, eu vou dar uma dica hoje aqui para vocês, para não alongar muito esse vídeo aqui. Eu vou dar uma dica de leitura. Eu sei que o brasileiro não é uma pessoa, não é um povo que é dado à leitura, a nossa cultura é relativamente pequena, as pessoas não gostam de leitura. É possível você encontrar pessoas que nunca leram um livro na vida. Tem o direito, claro, a vida é sua, o direito é seu. Mas se você acha que é excelente em criticar, você faz juízo de valor de tudo, e você não lê para entender, você está errado. Lamento informar. Primeiro você faz o seguinte, você busca informação, busca conhecimento, aí você escolhe o seu lado. Será que está certo, será que está errado? Aí você cria juízo de valor. Aí depois você comenta sobre o assunto, mas com propriedade. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui, ó. Eu acho que a maioria da população brasileira, essa ideia de Big Brother, ou Grande Irmão, é uma coisa que foi inventada pela Rede Globo, foi criado pela Rede Globo há alguns anos que estão aí fazendo essa bandalheira. Eu não assisto, não recomendo, mas tem gente que assiste, gosta e vive em função disso. Inclusive assinando pay-per-view, jogando dinheiro no lixo. Mas o dinheiro é seu, faça o que quiser. Mas vamos voltar aqui ao cerne da questão. Pessoal, para você entender coisas que acontecem hoje, você precisa voltar no tempo. Numa máquina do tempo, não. Você pode ler, você pode estudar. Você quer entender um pouquinho mais do socialismo, de como é que isso foi criado, que funciona, de onde veio, sabe?
Você precisa voltar, você precisa ler um pouco do Karl Marx. Karl Marx, sabe? Leia um livro aqui, ó. Leiam coisas relacionadas. Leiam o Manifesto do Partido Comunista. Esse livro é sensacional, é fundamental. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro na vida, sabe? O Manifesto do Partido Comunista. Eu li isso na época da faculdade, eu não tinha muito conhecimento do que se tratava. Isso dá uma abertura de visão que você não faz ideia. Sabe? Vai falar sobre Marx. Depois, se você quiser entender um pouco mais, leia sobre Antônio Gramsci, ou as regras e leis e normas criadas por chamada de gramscismo. O Antônio Gramsci, lá na Itália, o cara ficou preso por 9 anos, escreveu acho que 11, salvo engano, 11 cadernos que se tornaram livros, que se tornou um manual para a esquerda no mundo. Leiam sobre a decadência da esquerda no mundo. Procure saber sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado há 30 anos, aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. Por essa razão, o nome Foro de São Paulo. Mas a mídia nunca falou sobre isso. Nunca falou. A mídia tradicional nunca falou sobre o Foro de São Paulo. E não adianta eu ficar explicando para você aqui se você não lê os conceitos, as pessoas envolvidas, as entidades, os entes envolvidos com o Foro de São Paulo. Não adianta eu ficar falando aqui se você nunca ouviu a respeito, se você não buscou informação sobre isso. Então busque, para você entender a razão pela qual as pessoas que têm um pensamento voltado mais para a direita condenam tanto a esquerda. Você fala, não, porque você é burro, você é bobo, você é bolsomínio, você é gado. Mas você não leu. Como é que você pode falar uma coisa só porque você não vai com a minha cara, você não gosta de mim? Tem o direito de não gostar de mim. Mas para me criticar, você precisa ler primeiro. Mas voltando ao Big Brother, eu vou contar. Isso aconteceu, pessoal, foi escrito um livro na década por George Orwell, na década de 50, mais precisamente em 1959 ou 49, salvo engano, 59, acho que é isso aí. Ele escreveu um livro de ficção científica na época, mas não é tão ficção científica assim. Tem todo o sentido. Então, muita coisa. O nome desse livro acontecia, ele era ambientado na cidade de Londres. Ele dividia o planeta em três territórios, que era Oceania, e depois tinha um outro que era Estados Unidos e Inglaterra. Eram três, e China, né? Oriente, enfim. E o nome desse livro é 1984, ou seja, ele estava falando do futuro, e esse futuro para ele era 1984. Obviamente para nós isso já é passado há muito tempo, mas para ele o futuro era 1984, onde a sociedade ela era controlada por um sistema, por um ditador, um sistema opressor, totalitário. E tinham nas casas um grande olho, que era uma espécie de TV, que você entrava e se identificava, você falava o seu número de série, para você fazer qualquer coisa, você era totalmente controlado. As pessoas, não apenas o Estado, através dos seus agentes, espionavam o cidadão, assim como um espionava o outro, e até as crianças espionavam os próprios pais, e delatavam isso ao sistema que imperava naquele momento. E esse controle, pessoal, tem sido implementado a passos largos. E hoje nós vivemos praticamente esse Big Brother. Você é acompanhado o tempo todo. Se você tem câmera na sua casa, na sua TV, no seu celular, e você tem esse aplicativo, inclusive alguns países recomendam, até proíbem aplicativos como o TikTok, uma vez que virou febre, e o servidor desse aplicativo fica lá na China. Então, o que você troca, que você se comunica aqui, isso passa pelo servidor. Então, as pessoas conhecem todos os seus hábitos, tudo que você faz, de bom e de ruim. É o mesmo que acontece com o 5G que está chegando aí. Estão barrando, inclusive, a Inglaterra já barrou a participação
da China, com a empresa Huawei, eles não querem o 5G dele porque o servidor fica na China, então todas as informações trocam passam pelo servidor. E os caras passam a ter controle sobre a nossa vida. Informação é poder, tá? Se uma pessoa sabe tudo da outra, isso dá poder a ela para manipular, para fazer o que quiser. Então, pessoal, leiam esse livro, 1984, de George Orwell. Eu li já faz algum tempo e vou voltar a reler de novo, porque é importante. E você vai começar a ter uma visão mais apurada do que acontece. Você vai começar a entender alguns conceitos. Mas você pode não gostar da leitura. Eu não gosto de ler, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência. Existem livros, existem vídeos antigos, dublados, outros mais modernos. Foi um livro que fez um sucesso estrondoso no mundo. Então, se fez sucesso é porque tem alguma razão para isso. Então, procure entender um pouco melhor para discutir com mais propriedade. E simplesmente não rotular quem pensa direita ou esquerda. Entendeu, pessoal? Esse foi o meu recado de hoje. Forte abraço, acho que ficou até maior do que eu gostaria esse livro aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e provavelmente amanhã eu volto com mais alguma coisa, mais voltada à política. Eu não vou falar mais, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu acho que ficou bom o nosso papo, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau.